Seja bem-vindo a mais um Doses de Nata, edição especial AquaShow. A gente está com um convidado, né? A gente tem honra, né? Uma honra de um grande convidado aqui nosso. Prazer de receber o Rodrigo Zanotto. Tudo bem, Rodrigo? Oi, tudo bem? Lorena, tudo certo? Obrigado pelo convite, Renan também. Não, imagina, aqui estamos todo mundo, não tem nada de honra não, somos colegas aqui, um prazer estar aqui e contribuir com esse bate-papo. Não, bom demais, o Zanotto que é assim, ele é da geração nossa aí, e talvez da tilapicultura brasileira como um geral na história aí, uma referência, né? Então, é sempre bom estar ouvindo, conversando aí com um cara que tem uma experiência gigantesca em sanidade, anos aí já tratando desse tema, e agora, não só agora, né, há um tempo já na genética, então a gente consegue relacionar os temas aí com um cara que sabe muito do que fala. Isso, exatamente. Eu não apresentei o Renan, mas todo mundo conhece, Renan Rossi, que agora está se despedindo um pouco ali da nossa gerência de Aqua, mas assumindo um cargo de head do nosso comércio exterior, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado eu. Você trata de continuar firme no peixe, hein? Não, jamais esqueceremos. Somos da tilápia. Não, os concorrentes falaram assim, Renan, agora que a Nata tá dando dor de cabeça, você vai sair, não é possível. Não, a gente vai ficar de olho ainda, com certeza. Legal. Rodrigo, então, né, o Renan, né, bem colocou que você traz esse conhecimento e essa especialidade aí em genética, né? Então, se a gente começar pensando aí, abrangindo, né, como é que tá hoje os avanços da genética na piscicultura no Brasil, como você colocaria? Eu colocaria que a gente está no momento ímpar. É um momento super motivante para a cadeia industrial com a chegada das novas linhagens genéticas no Brasil. Aproximadamente 2 anos atrás chegou as novas linhagens. Por que eu comento isso, Lorena? Toda a genética presente na cadeia industrial da tilápia, ela foi importada para o Brasil no ano de 2000. Então, literalmente, de 2000 até 2025, né? Não vamos deixar errado. Atual. São 25 anos que nós temos um perfil genético presente na indústria da tilápia muito semelhante, que é a 18ª geração do programa GIFT, para quem... A gente escuta muito a palavra GIFT, tá? Mas GIFT em inglês é Genetic Improvement Farming Tilápia, que é o programa para fazer o melhoramento genético da tilápia globalmente, que se começou lá no meados da década de 90. Era um programa colaborativo de vários países que colocavam dinheiro nas Filipinas para melhorar geneticamente a tilápia e depois distribuir esse material genético em todos os países do mundo, para que nós tivéssemos um animal mais produtivo. E ao término desse programa, em 1998, 99, acabou-se o programa e todos os países importaram essa genética. Então, a nossa última importação foi há 25 anos atrás. Então, você imagina que agora a gente chega com uma nova geração genética, né, recém-lançada, então, no caso da nossa companhia, né, por felicidade. Sim. É uma companhia que está orientada à genética. Então, é um momento super bacana, super legal. Legal. E Zanotto, assim, a gente sabe muito dos pontos desses programas, né, de melhoramento genético. Eu queria que você comentasse um pouco assim, o que já foi feito, o que você tem de ideia de como esses programas de melhoramento podem ser focados em sanidade ou foram focados em determinado momento da história, né, em sanidade. Qual que é essa relação que isso pode trazer? Novamente, né, quando a gente... Acho que quando o nosso o tilapicultor, ele deseja uma genética, ele deseja que ela tenha aptidões de crescer, de converter, de ter rusticidade, de ter filé. Então são muitas aptidões que muitas vezes a gente demanda de uma genética, mas a fazer a combinação de tudo isso não é um trabalho, realmente uma ciência, né? Uma ciência bastante que demanda muito árdua, isso, né? Claro que, né, as técnicas de melhoramento genético atualmente, eu brinco que é um computador, né? Eles coletam aletas de tilápia, mandam, colocam num computador, hoje já é genômica. Eu também não consigo nem me aprofundar tanto na questão genética. Mas, Renan, eu acho que, sendo mais objetivo, dentro de todas essas aptidões, né, do animal crescer mais, converter uma das aptidões que hoje a gente escuta da indústria, tem como o animal ser mais rústico? Então a resposta é sim, tem como o animal ser mais rústico, né, fazendo o melhoramento genético desse animal, mas a gente tem que ter o entendimento que se você quer a aptidão de rusticidade, possivelmente você perca um pouco da aptidão em outras aptidões ou técnicas. Perfeito. Então isso é algo importante, né, de fazer essa consideração, né, para os nossos
colegas aqui da Doses de Nata. Legal. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda, né? Concluindo, né? Vou fazer mais uma informação. O primeiro produto que nós lançamos, depois de 25 anos depois, nós lançamos a geração da Gift, 33ª geração da Genomar. A Genomar, ela comprou os direitos do programa Gift. Esse programa colaborativo que eu comentei com vocês, que terminou em 1999, a Genomar, nós já estávamos na Ásia, nós comercializamos alevinos e genética no Vietnã, nas Filipinas, na Malásia, na Colômbia, no Brasil. Em 1999, a Genomar chega para o programa Gift, que era um programa organizacional global, e fala: eu quero comprar os direitos do programa. E nós compramos o direito do programa, por isso nós temos o programa mais longo e consolidado global. E nessa jornada nós começamos a fazer a seleção dos animais mais rústicos, dos animais de maior performance. Então, nesse momento, nós temos um animal de alta performance lançado no Brasil, que tem um equilíbrio de crescer, converter, filé e rusticidade. E, finalmente, nós acabamos de ter a aprovação, a felicidade da aprovação do Lanagro, a nossa última importação no núcleo genético presente do Tocantins, que é uma linhagem justamente de rusticidade que chama-se Genomar Strong. Perfeito, legal. E assim, pensando, né, em todo o investimento que o produtor tem ali para realmente aumentar a genética dele, né, o estudo, a preocupação que ele tem, quais os cuidados que ele precisa ter para continuar, para ter essa continuidade de um ganho genético ali no plantel dele? Eu comento assim, que a genética, nós entregamos um material genético hoje muito melhorado, e o produtor, ele vai ter que colaborar também. Nós entregamos a genética melhorada, mas ele vai precisar entregar a melhora também no processo produtivo. Eu brinco assim, você quer ter uma vaca que vai te dar 55 litros de leite por dia versus uma que vai te dar 40, você vai ter que colocar um ventilador a mais para ela. Você vai ter que dar um conforto a mais para esse animal para que ele possa performar. Sim. Então, eu acho que a mensagem, né, para a cadeia produtiva é que uma genética de ponta como essa vai demandar uma contrapartida também do setor produtivo, promovendo o bem-estar desse animal, promovendo, muitas vezes até, Lorena, a mudança um pouco do manejo realizado com as genéticas atuais, porque você... então, acho que essa... conseguir manter isso por gerações, né, ali. No caso, o produtor, as gerações seguintes, ela está sobre a gestão da casa genética. Então, nós somos a empresa responsável em fazer as próximas gerações. Legal. Os nossos clientes são responsáveis em receber o animal e engordá-lo, né? Então, se eu pudesse falar sobre as próximas gerações, o nosso objetivo como empresa é daqui 2, 3, 4 anos, a cada geração a gente tem um ganho genético, que a gente comenta, né? Então a gente espera que toda geração que a gente venha lançar no Brasil, agora a gente tenha ganhos, pode ser em rusticidade, pode ser em crescimento, e aí vai depender muito do que o mercado vai nos demandar, Renan. Perfeito. Você acredita que a rusticidade vai ser um ponto chave na sua visão? Como que você enxerga esse mercado? Essa era a dúvida que eu ia te colocar aqui, Zanon, porque você falou de 2 a 4 anos, né, e sempre melhorando, né, e a gente falou, você comentou muito bem da Strong, né, que tá vindo aí, então você começa a ter opções, né, então a gente comentou antes do podcast começar aqui, um pouquinho de avicultura, né, como que é o cenário em relação à genética e sanidade. Então, você acredita, né, que é uma tendência o produtor começar a ter escolhas? Então, assim, eu tenho a demanda na minha região ou na minha realidade de um animal mais rústico. Então, eu posso ter essa escolha, né, 1 ou 2 ou 3, 4 escolhas de linhas genéticas para a realidade? Você acha que isso é um plano futuro aí, tanto da Genomar quanto do modo geral? Acredito que sim. Por isso nós importamos a Genomar Strong para o Brasil. Nós entendemos que, possivelmente, como você comentou, Genomar, eu estou produzindo atualmente numa região onde 4 meses do ano eu tenho muito desafio sanitário e outros 8 meses do ano eu tenho condições ambientais bacanas. Então eu gostaria de ter a oportunidade de 4 meses do ano trabalhar com uma genética um pouco mais rústica, 8 meses com uma genética de performance, um exemplo, né? Então eu acredito que isso vai ocorrer naturalmente. Tá? Então esse é um dos objetivos nossos, naturalmente. Porém, eu acredito também muito no conceito do balanço do animal. Que ele tenha um balanço, as aptidões muito bem balanceadas, que ele tenha um desempenho zootécnico muito
Porque todo mundo quer que o animal cresça rápido também, né? Perfeito. Todo mundo... Uma vez que você tem um ciclo mais curto, você tem uma mortalidade acumulada menor. Você com uma engorda de 180 dias e você com uma engorda de 130, 140 dias, o animal da Genomar Mule chega a ter 23 a 25% de crescimento superior às genéticas atuais. Nossa. Então você imagina você com 45 dias a menos de ciclo, na engorda, a mortalidade acumulada que você deixa de São ter. 40 dias a menos de mortalidade, Isso, né? de risco da área, água, de risco, né? isso, de tirar o seu inventário da água e girar a sua operação, né? Biomassa na água, né? Pressão. Mas independentemente, nós estamos com a linhagem Strong dentro do núcleo genético brasileiro, então acho que é uma mensagem importante para a cadeia, o quanto que nós estamos comprometidos com o setor, trazendo nossas linhagens de rusticidade para o Brasil. Legal, Zanolo. E pensando, né, conectando ali a genética com a sanidade, né, um peixe que ele é geneticamente mais forte, né, ele é mais resistente, né, ele precisa de menos intervenções sanitárias? Não, eu entendo que o dever de casa precisa ser continuado, né, Renan? Não dá para largar e falar... Não. O animal, a gente não vai conseguir fazer literalmente. Eu acho que a ciência naturalmente vai evoluir muito, mas os programas de vacinação necessitam ser continuados, os programas de biosseguridade, né? Mas eu vou exemplificar. A nossa companhia tem uma linhagem de salmão, Lorena, que nós conseguimos identificar um gene no salmão, que ele era o gene de vulnerabilidade para uma enfermidade viral do salmão, chamava, na época, que até sumiu a enfermidade, que a gente conseguiu identificar o gene, retiramos e simplesmente nós conseguimos acabar com a enfermidade IPN. IPN. Quando esse produto foi lançado, eu lembro que a indústria farmacêutica ficou triste. Perdeu. O mercado de vacina ele foi literalmente, daquela enfermidade específica, ele desapareceu. Mas obviamente que outras enfermidades surgem, né, Renan? Sim. Mas eu acho que pode, eventualmente, alguma coisa semelhante a isso pode vir a acontecer com o advento da ciência, mas eu acredito que as boas práticas devem continuar. A gente sempre comenta muito, eu vou puxar para a vacina agora, né? Que a expectativa colocada em cima daquele produto, seja genético ou biológico, né? Ela tem que ser controlada, né? Então, quando a gente fala pro produtor, cara, a vacina não vai salvar você de X patógenos que a gente não consegue cobrir com a vacina, eu acho que o mesmo vale para a genética, né? A gente não pode depositar toda a expectativa na genética, assim como o Zanolo bem comentou, né? É uma via de mão dupla, então você entrega uma genética superior para o produtor e ele tem que fazer também para que essa genética seja expressada, né? Então, esse depósito de expectativa, eu acho que a gente tem que deixar ciente o produtor que a gente está entregando uma coisa legal, um produto elaborado, com estudos, mas tem a contrapartida de que você precisa de tal nível de manejo, de sanidade, para que desempenhe bem, né, essa genética, ou até mesmo a vacina, né, puxando um pouco para a vacina. Não, perfeitamente. Com certeza. E pensando, né, você até falou um pouco, né, de o que você espera, mas como você, né, como a Genomar, consegue enxergar o futuro da genética no Brasil daqui a 5 a 10 anos, por exemplo? O que vocês almejam? Porque a gente viu que os 25 anos ali, agora a gente está vivendo um auge, eu né? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que os colegas meus, né, às vezes eles brincam comigo, Zanolo, eu falo, não vou prometer nada, mas esse foi o slogan da nossa última reunião global dos geneticistas no Brasil. Por coincidência foi no Brasil, os nossos geneticistas globais de tilápia, e o slogan da reunião foi esse mês passado, 1 quilo em 90 dias. Uou. 1 quilo em 90 dias. Esse é a nossa missão. Tá? Quando eu falo 1 quilo em 90 dias, não necessariamente do alevino. Tá? A gente fala muito do juvenil, do animalzinho de 20 gramas, que é um animal novo ainda, a 1 quilo. Tá? Que mesmo assim é uma jornada aí, 90 dias. Então assim, a nossa companhia, né, a Genomar pertence a um grupo chamado EW Grupo. Certo. O EW Grupo é uma empresa que começou em 1928 a vender genética de aves e nós transformamos a cadeia produtiva de aves, né, onde nós estamos. Então a nossa ciência em avicultura, em salmões, é exatamente o que nós estamos aplicando na tilápia. Então eu estou muito convicto que em 5 anos, quem sabe, a gente tenha o animal de 90 dias. Legal, e a grande mudança, né? Grande mudança. E assim, a gente precisa dessa ambição, né, Zanolo? Não tem outra palavra que defina, porque a ambição faz as empresas
correrem atrás daquele objetivo e realmente entregar, porque se a gente ficar novamente, né, 25 anos aí sem nenhuma novidade, a gente não vai ter avanços, tanto em sanidade, em genética. Então, realmente a gente precisa dessa ambição que a Genomar está tendo para trazer um produto diferenciado e avanço para a piscicultura brasileira. Gente, um ponto importante, houve um melhoramento genético no Brasil, tá? A última importação, a importação oficial nossa do programa GIFT foi em 2000, pela Universidade de Maringá, e houve um melhoramento genético dentro das instituições brasileiras. Nós temos um bom programa genético hoje, né? O que difere realmente nesse momento é que chegou-se um material, né, que ele estava bem adiante frente a uma empresa privada que ela é líder hoje em genética de cadeia de proteína intensiva em avicultura e salmão. Então a gente entende que realmente o que nós trouxemos aí, os resultados estão demonstrando, né? Isso que é mais importante. E a gente tem que ressaltar também que, né, nos outros bate-papos que a gente teve aqui, é que além, né, da genética, né, melhorar durante os anos aí, os produtores também, né, aqueles que produzem peixe, eles estão mudando também a cabeça para vários assuntos, né? Então, eu estava falando de sanidade, às vezes o peixe está morrendo lá e acha que é a vacina, mas não, ali é o cuidado antes, né? O peixe já estava ali doente antes de vacinar. Então, eu acho que também a parte de quem produz, a cabeça vai mudando, né? No sentido de virar a página ali e encarar a produção com outros olhos. Eu acho que essa é uma missão que, assim, o que a gente está fazendo aqui é não é um indicativo, mas assim, é uma ajuda para essa missão. Por quê? A gente tem que conscientizar que existem novos avanços, o produtor tem que enxergar ter essa visão genética de melhoria. Então, assim, entregar realmente informação, né, Lorena? E compartilhar isso, sempre tá falando, sempre tá conscientizando o produtor, porque muitas vezes o produtor não tem essa noção, né? Sim, que o Rodrigo muito bem trouxe. Então, é legal a gente levar esse tipo de informação, assim como estamos fazendo, porque é o jeito do produtor mudar mesmo, igual você falou, né? Então, começar a dar mais importância no que tem que ser dado. Então, eu acho que esse é o caminho. E só para contribuir um pouquinho mais sobre a questão dos programas, né? O que o produtor espera sobre um animal mais rústico, né? Porque a rusticidade, ela pode estar associado, né, a um melhoramento genético com uma resistência específica ao patógeno A, B ou C, ou pode ter um programa genético também orientado a uma rusticidade inata do animal. Inata, hein? Sim. Inata do animal. O que é a rusticidade inata? Que já vem dela, né? É a capacidade desse animal ter uma rusticidade, Renan, ou seja, uma resistência maior frente ao manejo, uma classificação, uma produção de muco mais efetiva, que automaticamente vai refletir frente a todos os desafios. Porque muitas vezes você vai fazer o nosso programa hoje de resistência, ele está orientado, obviamente, às streptococoses, mas eu brifo muitos pesquisadores para que o animal tenha uma resistência inata. Porque aí a gente consegue ter o animal frente a diferentes situações, porque não é só o lactococcus, não é, e às vezes você não vai conseguir fazer um melhoramento genético para o lactococcus, o streptococcus 1B, o sorotipo 3. Então, assim, muitas vezes a resistência inata, ela é muito, muito significativa dentro de um programa de melhoramento genético. Rodrigo, é legal você trazer isso, né? Porque eu penso que ainda a tilapicultura brasileira é muito dinâmica. Então, ano após ano, a gente vê doenças novas surgindo, né? Isso. Então, você ter essa abrangência maior, né? Cobrir mais, né? Ter um guarda-chuva maior para diversos patógenos, né? Talvez seja realmente mais importante do que a gente focar geneticamente em A ou B, né? Então, é legal você trazer isso, porque eu, pelo menos, vejo, né? Não sei se é uma opinião conjunta, mas que ainda somos dinâmicos em questão de doenças, né? Focar talvez em não seja o caminho, né, para a tilapicultura brasileira. Você recorda que a Francisella era um patógeno altamente relevante? Não deu uma mansada? Com certeza. Né? Hoje, é claro, endêmico, existe, né? Circula. Então faz muito sentido também. Uma vez bem consolidado a cadeia industrial, muito bem consolidado, quem sabe a gente se aprofunde ainda mais em patógenos específicos, né? Legal. Então são alguns pontos aí. Zanolo, muito obrigada, viu, por ter tirado um Imagina. tempo. A gente sabe que o seu tempo é precioso, a gente estava até comentando agora mesmo. Então, muito obrigada por ter sentado com a gente, gravado e participado do Doses de Nata, viu? Muito obrigado, Lorena. Valeu, Renan. Prazer Valeu estar com demais. vocês aqui, viu? Agradeço imensamente aí, Zanolo. Boa. Valeu, Renan. Obrigada por ter vindo aqui. Com certeza você vai voltar de novo, mas muito obrigada. Valeu, Lorena. E esse foi mais um Doses de Nata, edição especial AquaShow. E tem muito mais vindo por aí. Perfeito.